O desaparecimento de Cecília Haddad em abril de 2018 abalou Sydney. Uma manhã comum à beira do rio se transformou em pesadelo quando um pescador idoso encontrou o corpo de uma jovem mulher flutuando na correnteza. Logo ficou claro que não se tratava de um acidente. Havia marcas de estrangulamento em seu pescoço e os bolsos estavam cheios de pedras. Que segredos cercavam a vida de Cecília? E quem teria coragem de cometer um crime tão cruel? As suspeitas começaram a recair sobre a pessoa em quem ela mais confiava. A perícia médico-legal descartou imediatamente a hipótese de acidente. O corpo havia sido encontrado há pouco tempo, tendo passado menos de um dia na água. Havia marcas claras de estrangulamento no pescoço e ferimentos de defesa nas mãos, indicando que a vítima tentou se defender. A vítima vestia uma camiseta e calças largas com muitos bolsos, todos cheios de pedras. Provavelmente o criminoso esperava que, com o peso das pedras, o corpo afundasse e não fosse encontrado por muito tempo. Mas algumas pedras caíram, pois os bolsos não tinham fechos, e o corpo acabou flutuando na superfície. A perícia toxicológica mostrou a ausência de vestígios de álcool ou substâncias proibidas no organismo. No corpo não foram encontrados sinais de violência sexual. A causa da morte foi asfixia mecânica, estrangulamento com as mãos nuas. A aparência da vítima permitiu supor que ela tinha cerca de 35 a 40 anos. A polícia imediatamente fez uma solicitação sobre mulheres desaparecidas com idade compatível. Já na segunda metade do dia, a identidade da vítima foi estabelecida, pois familiares relataram o desaparecimento de Cecília Haddad, de 38 anos, que subitamente deixou de responder no dia 28 de abril e não compareceu a uma importante reunião de negócios. Quando os investigadores viram a foto de Cecília, perceberam que o corpo encontrado no rio era dela. O reconhecimento feito pelos familiares confirmou suas suspeitas. Mas quem poderia ter sido tão cruel com uma jovem mulher, empresária de sucesso e ativa em ações de caridade? O nome do principal suspeito foi descoberto quase imediatamente, mas, naquele momento, ele já estava em outro continente. Cecília Bruno Haddad nasceu no outono de 1979, no Rio de Janeiro, Brasil. Ela cresceu em uma família grande e de classe média, onde os pais faziam questão de dar uma boa educação a todos os filhos. Desde criança, ela era inteligente, responsável e determinada. Cecília se destacava entre os colegas pelos estudos e sonhava em entrar para uma universidade de prestígio. Ela estava sempre pronta para ajudar. Ela era conhecida como uma pessoa atenciosa e prestativa. Após se formar na universidade, conseguiu um emprego em uma grande empresa de mineração, onde sua carreira decolou rapidamente. E em apenas um ano, Cecília tornou-se uma das principais especialistas. Em 2007, ela aceitou uma oferta de trabalho na Austrália e decidiu mudar radicalmente sua vida. Ela entendia que seria difícil viver em outro país, longe da família, mas mesmo assim decidiu arriscar. Fluente em espanhol e português, ela teve que aprender inglês quase do zero, mas conseguiu superar esse desafio. Começando a trabalhar como gerente em uma das maiores empresas australianas, ela rapidamente se integrou à equipe, fez muitos amigos e se envolveu ativamente em trabalhos de caridade, ajudando pessoas e animais de rua. Nesse mesmo período, ela se interessou por trilhas nas montanhas e esqui. Em 2016, Cecília fundou sua própria empresa de consultoria, oferecendo apoio a pessoas que queriam abrir seu próprio negócio. Entre seus clientes havia tanto australianos nativos quanto imigrantes que vieram em busca de uma vida melhor, assim como ela mesma fez um dia. Cecília, trabalhando em uma das maiores empresas industriais da Austrália, ganhava o suficiente para não se privar de nada. Com a abertura do próprio negócio, ela conseguiu trazer do Brasil o irmão e a irmã mais novos, ajudou-os a conseguir emprego e os apoiou financeiramente nos primeiros tempos. Seus negócios iam bem. Cecília viajava, fez uma segunda graduação e aproveitava a vida. No entanto, a vida pessoal de Cecília não estava indo tão bem. Durante seus estudos na universidade no Rio de Janeiro, ela começou um relacionamento com Mário Marcelo Torres, que era 7 anos mais velho e diferente dela em tudo. Ele não tinha ambições, era preguiçoso e sem objetivos. Mas Cecília o amava, sempre o apoiava e tentava motivá-lo. Quando Cecília recebeu uma oferta de trabalho na Austrália, Mário se recusou a ir com ela, temendo as dificuldades que poderiam surgir em um novo lugar.
Apesar da recusa dele, Cecília decidiu não perder a oportunidade e, após longas e infrutíferas tentativas de convencê-lo, viajou sozinha. Em meados dos anos 2000, já trabalhando em Sydney, Cecília começou um romance no trabalho com um colega. Esse relacionamento levou ao casamento, mas o matrimônio durou menos de 3 anos. Eles não tiveram filhos e a separação ocorreu de forma pacífica, sem conflitos. Eles até conseguiram manter uma relação de amizade. Em 2016, pouco depois do divórcio, Cecília decidiu visitar os pais e antigos amigos no Brasil. Nessa época, ela já havia deixado o emprego e estava desenvolvendo ativamente o próprio negócio. Ela estava ótima, contava sobre sua vida na Austrália e compartilhava seus planos para o futuro. No terceiro dia de sua estadia no Rio de Janeiro, Cecília inesperadamente encontrou Mário, com quem não se via há 9 anos. Ele ficou impressionado com o que ela conseguiu alcançar, especialmente considerando seus próprios problemas com trabalho e finanças. O encontro foi decisivo para Cecília, que percebeu que ainda sentia algo por ele. Nos dias seguintes, eles passaram o tempo juntos, relembrando o passado e caminhando por lugares onde foram felizes. Após retornar a Sydney, eles continuaram com ligações e mensagens diárias. Um mês depois, Cecília comprou passagens para Mário e o convidou para ficar com ela, decidindo que era com ele que seria feliz. Eles se mudaram para o espaçoso apartamento dela em um condomínio de luxo. Cecília sustentava Mário completamente e, usando seus contatos, o ajudou a conseguir um bom emprego com salário alto, apoiando seu desenvolvimento profissional. Ela estava apaixonada como na juventude e não percebia que seu parceiro simplesmente se aproveitava de sua bondade e apoio. No entanto, logo começaram a surgir problemas no relacionamento deles. Mário se mostrou ciumento e tentou controlar completamente Cecília, ditando como ela deveria viver. Ela, com seu caráter forte, não permitia que ele a manipulasse. Mário também começou a se envolver nos negócios dela e a exigir uma parte, pois não queria trabalhar para outra pessoa. O casal começou a brigar com cada vez mais frequência. Os conflitos surgiam por diversos motivos. Mário não gostava da forma como Cecília se relacionava com os colegas. Ele achava que ela passava tempo demais no trabalho. Ele não gostava dos amigos dela e nem mesmo de seus hábitos. Ele expressava insatisfação com cada decisão dela, tentando impor sua própria opinião. Por sua vez, Cecília, apesar das dificuldades, sempre tentava encontrar um compromisso, fazia concessões para manter a paz no relacionamento. Ela acreditava que o amor e a paciência a ajudariam a superar esses problemas. Mário, no entanto, via suas concessões como fraqueza e continuava aumentando a pressão. Ele passou a vigiá-la, fazia escândalos quando ela se atrasava no trabalho ou se encontrava com amigos. Em determinado momento, ele começou a pegar seu telefone e notebook do trabalho, verificando suas mensagens e contatos. Cecília se sentia cada vez mais limitada. Ela precisava esconder as conversas com colegas para não provocar um novo ataque de ciúmes em Mário. O homem foi, aos poucos, restringindo seu círculo social, fazendo de tudo para que ela tivesse menos contato com as pessoas ao redor. Cecília suportou essa situação por quase 1 ano, tentando manter o relacionamento, mas um dia ficou claro para ela que aquilo não podia continuar. Ela decidiu ter uma conversa franca. Ela contou a Mário que queria terminar. A reação de Mário foi inesperada e agressiva. Ele começou a gritar, acusando-a de traição. E quando Cecília tentou acalmá-lo, ele a bateu no rosto. Esse incidente foi a gota d'água para ela. Antes disso, ele já havia sido grosseiro, empurrava-a, segurava seus braços com tanta força que deixava hematomas, mas foi a primeira vez que a agrediu. Cecília não aguentou e o mandou embora. Nos primeiros tempos após a separação, Mário não conseguia aceitar que havia sido deixado. Ele tentou reatar o relacionamento, mandava mensagens para ela, pedia desculpas, implorava por mais uma chance. Ele enviava flores, presentes, fingindo ter reconhecido seus erros e mudado. Mas Cecília foi inflexível. Ela não queria mais continuar esse relacionamento. Ao perceber que a decisão dela era definitiva, Mário mudou de tática. Ele começou a ameaçá-la e intimidá-la, perseguindo-a por toda parte, tornando a vida de Cecília insuportável. Após o término do relacionamento, Mário alugou um apartamento a apenas 10 minutos a pé da casa de Cecília. Todos os dias ele ligava para ela, enviava dezenas de mensagens, esperava por ela na entrada, tentando encontrá-la e conversar. Cecília tentou resolver tudo de forma pacífica no início. Ela até tentou explicar para ele que o relacionamento deles havia chegado ao fim.
Mas Mário não queria ouvir. O comportamento dele se tornava cada vez mais obsessivo. Em janeiro de 2018, tarde da noite, Mário apareceu novamente na casa dela. Ele tocou a campainha insistentemente e, apesar da recusa de Cecília, arrombou a porta e entrou. Ele começou a atacá-la e Cecília conseguiu escapar por um milagre e se trancar em um dos quartos. Mário tentou arrombar a porta, mas ela, gritando, implorava para que ele parasse e fosse embora. No final, Cecília ameaçou chamar a polícia e só depois disso Mário se acalmou e deixou a casa dela. Após esse incidente, Cecília não procurou a polícia. Ela sabia que o visto de Mário estava vencido e se ele chamasse a atenção das autoridades, seria deportado para o Brasil. Cecília sentia pena dele, pois entendia que, ao voltar para sua terra natal, ele se encontraria em uma situação difícil, perderia o emprego e as chances de uma vida melhor. Apesar de sua compaixão, Cecília entendia que não era seguro permanecer em seu apartamento. Ela se mudou por um tempo para a casa de sua irmã Carol. A irmã estava extremamente preocupada com a situação e insistia para que ela procurasse a polícia, pois o comportamento de Mário estava se tornando cada vez mais perigoso. Cecília não queria fazer isso, esperando que Mário se acalmasse e a deixasse em paz. Ela ainda acreditava que conseguiria resolver tudo de forma pacífica. Depois de morar com a irmã, ela se mudou para a casa de sua amiga Rita, onde ficou por cerca de mais um mês. Rita também tentou convencer Cecília da necessidade de se proteger e procurar as autoridades, mas ela continuava acreditando na possibilidade de uma resolução pacífica do conflito. Ao voltar para seu apartamento no início de abril de 2018, Cecília descobriu que Mário havia estado lá várias vezes. Ela percebeu que algumas coisas não estavam em seus devidos lugares. Isso era um sinal óbvio de que alguém havia entrado em sua casa. Ela percebeu que Mário ainda tinha chaves reservas que ele havia devolvido quando terminaram, mas depois pegou de volta ao invadir o apartamento dela no meio da noite. A consciência disso a deixou horrorizada. Ela não se sentia mais segura nem mesmo em sua própria casa. Cecília decidiu trocar as fechaduras e tentava evitar conflitos com Mário, tanto quanto possível. Ela não contou a ninguém sobre seus planos, tentando permanecer discreta para não chamar a atenção de Mário. A jovem procurava levar uma vida tranquila e reservada, só voltando para casa quando tinha certeza de que não estava sendo seguida. Ela procurava não ficar sozinha. E se ela achava que Mário poderia estar por perto, ia dormir na casa da irmã ou de amigos. Os vizinhos também confirmaram que viram Mário várias vezes perto do condomínio, assim como subindo ao andar onde ficava o apartamento de Haddad. Às sugestões sensatas de procurar a polícia, a jovem respondeu negativamente, garantindo que resolveria tudo sozinha. Ela pretendia trocar as fechaduras, mas por enquanto decidiu viver em seu próprio apartamento de forma discreta, sem chamar atenção, para entender se seu perseguidor a havia deixado em paz. No dia 25 de abril de 2018, Mário ligou inesperadamente para Cecília. Ele falou com voz calma, pediu desculpas e garantiu que não iria mais incomodá-la. Ele também informou que comprou uma passagem para um voo ao Rio de Janeiro e pretendia partir na manhã do dia 28 de abril. Ele pediu para se encontrar com Cecília para se despedir. A jovem concordou, mas sugeriu que se encontrassem diretamente no aeroporto. Após essa conversa, Cecília sentiu um enorme alívio. Seu tormentador finalmente decidiu ir embora, e ao que parecia, tudo havia terminado. Ela imediatamente ligou para sua irmã Carol para compartilhar as novidades. Mas Carol não compartilhava de seu otimismo e aconselhou que ela não fosse ao encontro. No entanto, Cecília insistiu que nada de ruim poderia acontecer no aeroporto. Ela estava certa de que seu sofrimento logo terminaria e que começaria uma nova vida. Mas tudo acabou não sendo tão simples. No dia 28 de abril, Cecília planejava chegar ao Aeroporto Internacional de Sydney às 7 da manhã para se despedir de seu ex-namorado. Depois disso, ela tinha 2 reuniões importantes de trabalho agendadas. Na noite anterior, ela ligou para a irmã e contou sobre seus planos. Carol tentou novamente dissuadi-la de se encontrar com Mário, mas Cecília manteve sua decisão. Ela precisava ter certeza de que ele realmente iria embora e não a incomodaria mais. Elas conversaram por cerca de 1 hora e Cecília prometeu ligar depois que Mário deixasse o país. Mas no dia seguinte, Cecília não fez a ligação prometida. Em vez disso, ela enviou uma mensagem estranha dizendo que decidiu passar alguns dias nas montanhas para se entender e se recompor. A irmã tentou ligar para ela, mas o telefone estava desligado.
Mais tarde, soube-se que mensagens semelhantes foram enviadas a vários amigos e colegas. A própria Cecília não compareceu a nenhum dos compromissos marcados, o que era extremamente incomum para ela. Naquela mesma noite, os pais e amigos preocupados de Cecília procuraram a polícia e registraram um boletim de desaparecimento. Eles também apontaram Mário como possível envolvido no desaparecimento. Naquele momento, todos ainda tinham esperança de que ela estivesse viva. Mas já na manhã do dia seguinte, todas as esperanças desmoronaram quando Carol foi chamada para o reconhecimento do corpo. No dia 29 de abril, a polícia vasculhou a margem do rio acima, tentando encontrar qualquer pista. Em meio à vegetação densa, eles conseguiram encontrar um par de sapatos masculinos molhados. Os detetives supuseram que o criminoso decidiu se livrar dos sapatos para não deixar rastros. No apartamento da vítima, eles também encontraram marcas secas de meias molhadas, o que levantou novas questões. Por que o criminoso voltou ao apartamento dela depois de tê-la matado? Como Mário não tinha carro próprio, ele decidiu usar o carro de Cecília, a quem ele havia matado, para se livrar do corpo dela. Dentro do veículo foram encontrados vestígios de areia, fragmentos de vegetação da costa e também marcas de água do rio. Também foram registrados inúmeras impressões digitais de Mário. Além disso, todos os deslocamentos de Mário foram rastreados graças ao sinal do seu telefone celular, e ele também foi capturado pelas câmeras de vigilância nas ruas. A polícia conseguiu estabelecer que Mário foi para o aeroporto de táxi. Os policiais rapidamente encontraram o motorista que o levou e colheram seu depoimento. O motorista contou que Mário se comportou de forma tranquila, mas pediu para fazer um pequeno desvio para passar por uma ponte que ficava fora da estrada principal. Lá, o passageiro pediu para parar o carro, saiu e jogou na água uma bolsa e um molho de chaves. Depois disso, eles continuaram o caminho até o aeroporto. O taxista indicou à polícia o local onde esse incidente aconteceu. No local, foram chamados mergulhadores, que iniciaram as buscas. Como a correnteza naquele ponto era fraca, eles conseguiram encontrar a bolsa e o molho de chaves. Dentro da bolsa estavam o celular da vítima, o de trabalho, um notebook, documentos, carteira e objetos pessoais. Presume-se que Mário tentou simular a partida de Cecília para dar a impressão de que ela havia ido para as montanhas. Ele também jogou fora as cópias das chaves do apartamento dela para dificultar o acesso à residência. Quando o corpo de Cecília foi encontrado no rio, Mário já havia conseguido voar para o Rio de Janeiro, na esperança de que não o encontrassem lá e de que conseguiria escapar da punição. A busca por um criminoso no exterior é realmente uma tarefa difícil, mas como havia provas suficientes de seu envolvimento no crime, a Interpol foi acionada para ajudar na investigação. O caso ganhou proporções internacionais, atraindo a atenção da mídia. Somente depois que a polícia australiana reuniu e apresentou provas irrefutáveis do envolvimento de Mário no crime, ele foi declarado procurado no Brasil. Mário só foi detido em 7 de julho de 2018. Ele estava no apartamento de um amigo. Durante a prisão, Mário não resistiu, mas imediatamente exigiu um advogado. Nos primeiros interrogatórios, ele negou sua culpa, mas depois, diante do peso das provas, confessou o crime. No entanto, mesmo durante a confissão, ele tentou culpar a própria Cecília pelo que aconteceu. Mário afirmava que, após a separação, não era ele quem a perseguia, mas, ao contrário, ela é que não o deixava viver em paz. Ele dizia que decidiu sair do país para evitar a perseguição dela. Mas Cecília supostamente roubou seu passaporte para não deixá-lo ir embora. Segundo ele, naquela manhã, ele foi até a casa dela para pegar os documentos e quando ela se recusou a devolvê-los, começou uma luta entre eles, durante a qual ele a matou acidentalmente. Mário também afirmou que tentou salvá-la, fazendo respiração boca a boca e massagem cardíaca. Mas quando percebeu que Cecília havia morrido, ficou com medo e decidiu se livrar do corpo e das provas, afundando-os no rio. A investigação teve que reconstruir a cronologia dos acontecimentos do dia do crime, literalmente pedaço por pedaço, já que Mário mudava constantemente seu depoimento, confundindo a investigação e tentando diminuir sua responsabilidade. Ele tentava despertar compaixão, chorava com frequência e falava sobre seu arrependimento, mas suas palavras não encontravam apoio. Ninguém acreditava em sua versão dos acontecimentos. Familiares, amigos e colegas de Cecília testemunharam contra ele, contando como ele perseguia a jovem e criava para ela condições insuportáveis. Muitos deles viram como Mário literalmente a atormentava, causando-lhe medo e ansiedade constantes.
Durante a investigação, foi estabelecido que, no momento em que Mário comprou as passagens de avião, ele já havia decidido se livrar da ex-namorada e estava planejando cuidadosamente todos os detalhes desse crime. Na manhã do dia 28 de abril, por volta das 5h30, Mário foi até a casa onde Cecília morava. Ele tocou o interfone e esperou que ela abrisse. Cecília não esperava a visita dele e planejava encontrá-lo apenas no aeroporto. Por isso, ela não queria deixá-lo entrar em casa, sentia-se ameaçada. Ela entendia que a relação deles já havia ultrapassado os limites do normal e temia que um encontro a sós pudesse terminar mal. Alguns minutos depois, Mário abriu a porta, usando um jogo de chaves reserva que ainda tinha. Ele subiu até o andar onde ficava o apartamento de Cecília. Embora talvez, em algum momento, ela o tenha deixado entrar, supondo que seria melhor tentar acalmá-lo dentro do apartamento para evitar cenas indesejadas diante dos vizinhos. De qualquer forma, nenhum dos vizinhos ouviu sons suspeitos, não foram notados gritos nem sinais de invasão violenta. Assim que entrou no apartamento, Mário atacou Cecília, segurando-a pelo pescoço, impedindo-a de pedir ajuda ou até mesmo de gritar. Cecília tentou se defender, o que foi confirmado pelos numerosos hematomas e contusões em seus braços, posteriormente constatados pelos peritos. Mas suas forças não foram suficientes para se defender de Mário. A mulher, apesar de seus esforços, não conseguiu lidar com alguém que era muito mais forte. Depois de estrangulá-la, Mário enrolou o corpo em um cobertor e pegou as chaves do carro dela para descer discretamente até o estacionamento e deixar o local do crime, enquanto a casa ainda estava silenciosa pela manhã e todos os moradores ainda dormiam. Mário levou o corpo de Cecília até o rio, em um lugar deserto, onde tentou esconder os vestígios de seu crime. Ele encheu os bolsos da calça de Cecília com pedras, esperando que seu corpo afundasse e não fosse encontrado tão cedo. Ao submergir o corpo na água, ele molhou bastante os próprios sapatos e, para não deixar rastros, decidiu se livrar dos sapatos. Depois disso, ele decidiu voltar ao apartamento da vítima para concluir seu plano e criar a impressão de que Cecília havia saído por conta própria. Por volta das 7 da manhã, Mário voltou com o carro dela para a casa de Cecília. Ao entrar no apartamento, ele juntou os pertences pessoais dela, incluindo documentos e notebook, na primeira bolsa que encontrou. Mário também usou o telefone de Cecília para enviar mensagens aos seus familiares e amigos, tentando criar a ilusão de que ela havia decidido, de repente, ir para as montanhas por alguns dias para descansar e ficar sozinha. Depois disso, ele colocou o telefone na bolsa, que então jogou da ponte no rio junto com outros pertences. Depois de todas essas ações, Mário foi a pé para casa, onde já o esperava uma mala previamente arrumada. Ele tomou banho, trocou de roupa e tentou destruir as provas, despejando alvejante com cloro nas roupas que usava no momento do crime. Em seguida, chamou um táxi, dirigindo-se ao aeroporto. No caminho, ele pediu ao motorista para fazer um pequeno desvio a fim de se livrar da bolsa com os pertences de Cecília e do molho de chaves, que ele também jogou de uma ponte. Uma hora depois, Mário já estava sentado no avião, confiante de que seu plano havia funcionado e de que ninguém conseguiria condená-lo pelo que havia feito. Considerando que Mário era cidadão brasileiro, ele não podia ser extraditado para a Austrália para ser julgado. No entanto, ambos os países conseguiram chegar a um acordo e resolver as divergências jurídicas para garantir um julgamento imparcial. Ficou decidido que o julgamento de Mário ocorreria no Brasil, onde ele cumpriria a pena caso fosse considerado culpado. Devido aos procedimentos burocráticos e ao tempo necessário para a investigação, o processo judicial só começou em junho de 2023. Para participar do processo no Rio de Janeiro, foram enviados delegados da Austrália que participaram da investigação do caso e puderam apresentar provas. No tribunal, Mário tentou despertar a compaixão dos juízes. Ele chorou, demonstrou arrependimento e afirmou que não entende como pôde cometer tal crime. Em 1º de julho de 2023, o tribunal considerou Mário culpado de crime premeditado, bem como de ocultação de provas e tentativa de enganar a investigação. O tribunal o sentenciou a 27 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Apesar das tentativas dos advogados de recorrer da sentença, o tribunal manteve sua decisão inalterada.